Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, Débora. Tá joia? Tudo bem Opa, boa você? noite. Graças a Deus. Boa noite, Pedro. Boa noite, Mariana. Boa noite. Tá joia? Tainá, Daiane, Débora, Ana Carolina. O pessoal tá entrando. Sejam bem-vindos, gente. Boa noite a todos. Vamos começar a nossa semana, né? Hoje eu falei assim, gente, já que eu tô tanto no sexto, deixa eu colocar um segundo aqui para a gente entusiasmar, né? Afinal de contas, estamos de fato começando uma semana, mas desejo a todos vocês, né, uma semana abençoada, que Deus nos ilumine e tenhamos uma semana cheia de coisa boa na nossa casa, na nossa vida particular, no nosso dia a dia aqui na faculdade também, tá bom? Então, do mesmo entusiasmo que a gente fecha a semana, a gente inicia também, que a gente precisa disso, né? Desse entusiasmo para a gente prosseguir aí, que é muito importante, tá? Então, por isso que eu pus essa mensagem aqui para a gente não achar que é só sextou que é bom, não. Segundou também é, graças a Deus, que bom. Então é isso, hoje nós vamos dar prosseguimento. Hoje tem várias coisinhas aqui, vocês vão ver. Eu vou finalizar um conteúdo. Tem um videozinho sobre esse conteúdo, até que eu, com a ajuda do Gabriel aqui, nós produzimos. É 1 minutinho e pouquinho só, mas ele faz parte aqui do contexto, vocês vão ver, eu vou apresentar a vocês. Tem um recadinho também para vocês, tem um videozinho de recadinho, eu vou explicar, tá? Enfim, então hoje a gente está cheio de coisinha aqui que eu acho que é bom também para a gente ir mostrar, fazer, contextualizar, né? E também de alguns poucos exercíciozinhos aqui de fixação em relação à diabetes, né? Como eu tenho feito sempre, gente. Mas nesse sentido, para ver se vocês possam avaliar, verificar né, o que a gente está fixando, o que está entendendo, tá? Na verdade, eu acredito que depois, no final, se vocês perceberem, ao longo, né, praticamente ao longo de cada assuntozinho, no final dele, a gente sempre tem algumas perguntinhas que isso eu acho que vai ser bom para vocês, né? Em termos de acompanhamento, em termos de tirar dúvida, enfim. Espero que seja proveitoso, tá bom? Então, vou dar aqui início, só recordando a vocês, a gente ficou com um restinho, deixa eu pegar aqui. Aqui. Nós ficamos com um resto de material, não sei se vocês se recordam, da aula passada eu comecei a apresentar a vocês o pé diabético, tá? Até falei assim, agora eu vou finalizar, porque esse assunto ele é importante, até de uma maneira geral, extremamente contextualizado a fisioterapia, né? Então eu não queria concluir corrido e deixar de dar atenção devida. Tá? Então eu vou recordar aqui com vocês vão ver. Até deixei 1 ou 2 slides que eu tinha apresentado, mas para a gente continuar em termos de raciocínio, tá? E a gente concluir isso com tranquilidade, porque é muito importante, tá? Tudo é importante, né? Mas eu sempre busco com vocês sabem disso, sempre tento aquilo contextualizar ao máximo o que tem aquela matéria que eu estou apresentando a vocês, ali do ponto de vista prático, né? Que vocês terão ali no dia a dia prático da fisioterapia. Então, existem alguns assuntos que a gente não pode deixar, né? Não pode deixar passar rapidinho, não. A gente tem que explorar e tem que valorizar, tá bom? Eu só quero chamar a atenção de vocês que quando a gente fala de diabetes, né? Vocês se recordam que semana passada eu apresentei a vocês diabetes juntamente com a hipertensão, juntamente com a obesidade, são fatores extremamente preponderantes hoje em dia como agravos à saúde humana, né? No Brasil não é diferente, isso ocorre a nível mundial e realmente no Brasil, infelizmente, nós não estamos diferentes, não. Nós sabemos que, inclusive, na hora que a gente fala que a obesidade ela está caminhando junto, no sentido de que a partir do momento que os indivíduos com hábitos alimentares não saudáveis, com excessos alimentares e aí ocasionando excesso de ganho de peso, né?
gera prejuízos cardiovasculares, por isso, inclusive, o caminhar junto com problemas cardíacos e hipertensão, e problemas de diabetes. Uma vez que nós vimos que a diabetes tem a diabetes do tipo 1, que é aquela insulino dependente, que ocorre nos indivíduos mais jovens, né? Que, na verdade, ocorre com uma característica autoimune do nosso organismo e faz com que as nossas células da ilhota pancreática, né, não produza o hormônio que é a insulina. Eu só não tenho aula amanhã, Pedro. Oi? Diga, seja bem-vinda. Boa noite, seja bem-vinda. Hoje tem aula sim. Bem, então, aqui só recordando, né, nessa questão da diabetes do tipo 1, e eu falei com vocês, o que é verdade, que a diabetes do tipo 2, que aí sim, ela está muito associada, inclusive com essas características de ganho de peso, né, e péssimos hábitos alimentares, que de uma maneira geral, né, nós temos. Aí eu chamo a atenção de vocês em relação, porque cerca de 90% de todos os indivíduos diabéticos, eles têm a diabetes do tipo 2, tá? Então, por isso que é tudo muito importante. Eu tô aqui falando, eu nem passei do primeiro slide aqui, né, que fala do assunto, só para recordá-los, tá? Fazer esse apanhado breve do que a gente viu em termos de semana passada, só para contextualizar. E aí, eu não sei se vocês se recordam, depois vocês veem direitinho. Eu trabalhei com vocês, falei, né? Chamei atenção porque o diabetes está associado a prejuízo na produção da insulina, que é um hormônio produzido pelas nossas células beta, né? Do pâncreas. Se vocês se recordarem, nós temos células alfa, beta e delta, né? Da ilhota pancreática, sendo que a insulina é produzida pelas células beta, tá? E nós comentamos os prejuízos que a diabetes pode promover à nossa saúde, né? E um deles foi aí, como eu falei com vocês, foi aonde nós finalizamos. Vocês vão ver que tem 2 slides aqui que eu já tinha passado, sim, no final da aula passada, mas que aí a gente vai dar prosseguimento, tá? Só para vocês realmente entenderem e por que dessa importância de se falar do pé diabético. É a principal causa de amputação de membro no nosso país. Então, a gente não pode, de forma alguma, chamar atenção, né? E principalmente vocês, fisioterapeutas, daqui a pouco vocês estão ali dentro do ambiente de clínica, recebendo, tratando dos seus pacientes, né? E vocês podem ter certeza que ao longo dessa jornada, vocês terão pacientes, né? Diabéticos, pacientes, inclusive, que sofreram processo de amputação, né? E que estão ali para poder reabilitar, para poder ter a atenção de vocês, para poder ter, né, toda a assessoria necessária para a melhora da qualidade de vida desses pacientes, tá bom? Só que é lógico, é indiscutível que a gente precisa de destacar da importância de se evitar uma situação tão, como se diria, tão séria, né? Que é chegar ao ponto de uma amputação. Tá bom? Gente, só uma coisinha que eu sempre falo e hoje eu não falei, só chamar a atenção de vocês para participação, tá? Fiquem à vontade para participar, para perguntar. Sempre é muito bom ter vocês aqui perguntando e participando, tá certo? Eu não gosto de deixar de falar isso não, porque é sempre muito bom ter vocês aqui perguntando e participando do conteúdo, tá certo? Então, nesse contexto que eu vou apresentar a vocês as principais causas e medidas preventivas para esses indivíduos que apresentam diabetes e que possam ter, né, o que nós denominamos de pé diabético. O que eu chamo a atenção de vocês é que o indivíduo diabético, como nós falamos semana passada, não sei se vocês se recordam, tem uma imagem em slide passado, que eu tenho uma comparação de 2 vasos sanguíneos. Como seria um fluxo sanguíneo normal, né? E um outro numa situação de indivíduo diabético com hiperglicemia.
hiper significa aumento, né? O sufixo aumento, um aumento, e o prefixo. E isso, ele nos dá, ou seja, um aumento de glicemia no sangue. E o que vai significar isso, né? Eu chamei a atenção de vocês que o indivíduo com hiperglicemia, ele apresenta uma viscosidade no sangue alterada. A gente já viu o que é viscosidade lá no sistema, na CMC, quando a gente falou de água. E eu sei que você sabe muito bem fazer essa distinção, o que é mais do que é menos viscoso, né? E só para vocês entenderem nesse contexto, o que significa esse aumento de viscosidade sanguínea? Significa uma dificuldade circulatória, tá? Acaba comprometendo. Afinal de contas, algo mais viscoso, ele tende a ter mais uma diminuição da fluidez, né? E é indiscutível que no nosso organismo, eu preciso que todas as áreas do meu corpo seja vascularizada e que seja ofertada o fluxo sanguíneo de uma maneira adequada para trazer oxigênio e nutrientes a todas as partes do meu corpo, né? E o que isso interfere nesse pé diabético? Imaginem vocês, de repente, esse indivíduo com alteração do fluxo sanguíneo, isso acaba fazendo com que nós, né, tenhamos, principalmente, a gente aqui, aí eu peço só vocês uma atenção daquilo que nós vimos lá na morfo tegumentar. Lembra quando a gente estudou a pele, quando a gente destacou que existem, né, terminações nervosas dispersas pela nossa pele como um todo. E aí, gente, essas terminações nervosas, essas terminações que estão, né, que nos permitem, imaginem, vocês aí, talvez tenham pessoas com maior ou menor sensibilidade, né? Tem gente que sente uma cócega incrível, né? Se a gente chegar e fazer uma cosquinha no pé, a pessoa fica toda desconcertada, né? Tem pessoas que menos, isso é normal. Mas o fato é que todos nós temos sensibilidade, maior ou menor, né? Se você pisar, por exemplo, num algo que tá ali no chão, imagina, de repente, criança fez maior bagunça, jogou feijão no chão, tá? Ali, feijão cru, aquelas bolinhas no chão. Na hora que a gente pisa, né? Imagina a gente descalço, pisando, entrando na cozinha e sentindo aqueles carocinhos ao chão, né? Aquelas sementinhas ao chão. Nós temos a capacidade da percepção, inclusive aquilo, né? Independente se for me conferir dor ou não, eu tenho certeza que todos vocês conseguem ter essa percepção. Nossa, aqui no chão tem alguma coisa, a gente até para e vai ver o que é, né? Por que eu falo disso? Em que contexto que isso é importante para a gente? É que nós, gente, precisamos ter a percepção do nosso meio. É muito importante. É bom sentir cócegas, é bom sentir que tem alguém fazendo cafuné no nosso pé, mas é também muito importante perceber que alguma coisa está me machucando. Então, nossa vida como um todo, as nossas percepções, elas são fundamentais. Embora, é lógico, não seja nada bom sentir dor, sentir desconforto, perceber que aquele meu sapato está apertando, né? Sabe, eu tenho certeza que todos vocês aqui, tem dia que nós saímos com um sapato novo e a gente sai de casa no entusiasmo. Meninas, tenho certeza, porque nós, inclusive, nós adoramos isso, né? A gente sai com um sapatinho novo, uma sandália nova, a gente acha que a gente está arrebentando Paris, né? Aí a gente sai, na hora que você tá lá no meio da rua, não tem como voltar, não tem como trocar, aí você percebe que tem uma tirinha apertando atrás, que tem alguma coisa apertando seus dedos, e aí você imagina, meu pai do céu, vou ficar com esse sapato até as 22 horas, na hora de voltar para casa. Chega uma hora que a gente já tá mancando. Isso por quê? Porque pequenas situações, né, como essa que eu estou falando, na situação de um sapato novo. Talvez com o tempo ele nem venha me dar tanto prejuízo, tanto problema assim. Mas aquele início ele está apertando, ele está me machucando. E embora seja péssimo sentir essa sensação dolorosa, esse incômodo, uma coisa é fato.
é uma maneira de aviso para me dizer o seguinte: olha, você precisa de dar uma interferência aqui, afinal de contas, se amanhã você sair com esse mesmo sapato, olha só o estrago que você vai fazer no seu pé e o desconforto que você não vai sentir. E eu falo isso porque, a partir do momento que tem um indivíduo que tenha prejuízo na circulação do sangue, que venha comprometer as terminações nervosas, que dão a ele percepção, que dão a ele sensibilidade. Aí, essas pequenas coisinhas do dia a dia, ele vai perdendo a capacidade de percepção, tanto das boas como principalmente das ruins, né? Por quê? Porque aí ele vai usar o sapato que está apertando, vai fazer um machucadinho, mas ele não vai sentir dor. E aquilo que não é perceptivo por nós, né? Aquilo que não nos incomoda, repara, passa despercebido, a gente segue adiante, né? Então, senhores, é justamente por isso que o indivíduo com diabetes ele possa apresentar o que a gente denomina dessa neuropatia diabética, que é um prejuízo ao sistema nervoso, a essas terminações nervosas, fazendo com que o indivíduo venha a ter perda de sensibilidade em algumas áreas, tá? Principalmente na região dos pés. Bem, e aí, como eu falei com vocês, né? Olha, chamando a atenção para aquela vascularização, que consequentemente, se eu não tenho uma boa oferta de oxigênio e nutrientes a todas as células do meu corpo, logicamente, como a gente já falou, eu acabo tendo prejuízo a essas células. Elas vão perdendo a sua função, inclusive podem entrar em processo de morte, né? Bem, e aí que mora o perigo do pé diabético. Pequenas feridinhas. E aí, como nós já tivemos oportunidade de conversar semana passada. Os indivíduos diabéticos, inclusive em função dessa alteração da viscosidade sanguínea, ele também tende a ter dificuldade no processo de reparo tecidual. Então, quando esse indivíduo se machuca, e por mais superficial que seja, viu, gente? Não significa que seja necessariamente grandes machucados, não. Coisa do dia a dia, que nós, em situação de normalidade, machucamos e temos um reparo. Aí você olha assim e fala assim, nossa, não é que é verdade? Semana passada eu me queimei e agora eu tô olhando aqui, ó, foi tão superficial, foi tão leve, na hora incomodou. Mas agora, olha, não estou nem vendo direito ao certo local onde houve aquele agravo, né? Então, o que eu chamo a atenção de vocês, que esse indivíduo diabético, além dele eventualmente não ter a capacidade de perceber que tem algo machucando, né? E que, consequentemente, se ele não percebe, ele é mais tendencioso a utilizar aquilo com maior frequência, aumentando ainda o agravo tecidual, ele também tem dificuldade do reparo tecidual. Então, aquilo que vocês tenho certeza que vocês já ouviram falar, né? Que indivíduo diabético é difícil de cicatrização, né? Alguém quer perguntar alguma coisa ou foi impressão minha? Ok? Não, então tá bom. Então, isso, né, faz com que esse indivíduo venha a ter essa neuropatia. Observem aqui, gente, em termos de imagens, né? Olha só a alteração, né? O dano que promove. Dá para vocês perceberem aqui que já está uma ferida, que a própria imagem nos remete a uma situação parece estar até mais interna, né? Não está tão superficial, olhem. A gente dá para ter uma noção até mesmo um pouquinho de profundidade desse local, tá? E isso é muito temeroso. Por quê? Olhem só os nossos pés. Olhem, meninas, quando aquela época de calor, a gente sai com uma rasteirinha, um chinelinho, né? A gente sai, o pé todo limpinho, todo caprichado, tudo bonitinho, mas é a conta da gente sair de casa. A partir do momento que a gente se expõe à rua, né? É lógico que existe toda uma sujidade ali que a gente vai andando, que aquela poeira que tá ali no chão, ela sobe, ela acaba atingindo, e o nosso pé é a região mais susceptível a isso, né? Eu falo das meninas nesse sentido porque às vezes a gente capricha, a gente quer sair ali
né? Tudo bonitinho, tudo limpinho, cheirosinho. Na hora que a gente mal percebe, nem precisa de tanto tempo assim na rua, se a gente olha, a gente vê que o dedo tá sujo, tem um pó preto, até aquele pó de asfalto, né? O que que isso tem a ver? Tem a ver, gente, que se a gente perceber, o nosso pé é extremamente vulnerável à sujidade e, consequentemente também, a micro-organismos, né? Então, se eu já tenho esse indivíduo com todo esse histórico que a gente está falando, esses ambientes, eles acabam sendo muito susceptíveis ao que a gente chama que processos, né, infecciosos secundários. Por quê? Já tem um problema aqui, e aí, com a presença de sujeira, de micro-organismo, né? Inclusive podendo ter processo aqui infeccioso por bactérias. Então, é lógico que a gente tem que ter cuidado, é lógico que esse paciente, ele merece ser esclarecido, chamado a atenção, né, para se evitar, porque é uma porta aberta a problemas secundários, tá? Essa nefrologia diabética que a gente está falando, ela gera deformidades, né? Os membros, com o passar do tempo, eles possam sofrer deformidades, ulcerações, inclusive eu chamei a atenção de vocês, né? Porque não é uma ferida qualquer, não é uma situação, um machucado, tão superficial assim. A gente percebe que isso, inclusive, promove essas ulcerações, né? E a partir do momento desses ambientes e que eles possam servir como processos, né, porta de entrada de infecções, é que gera a possibilidade, como eu falei com vocês, real de amputação de membro. E aí, logicamente, é todo o agravo, né, que prejuízos à qualidade de vida desse indivíduo, tá? Então, nesse contexto que a gente tenta fazer esclarecer os indivíduos, os pacientes que já sejam diabéticos, tá? Inclusive também a verificar e a acompanhar a possível evolução da neuropatia diabética. Como assim? Existe aqui em BH, existe a Santa Casa, né? Que ela é uma instituição que trabalha muito com indivíduos diabéticos. Não acredito até que você já tenha ouvido falar alguma coisa nesse sentido, né? E eles fazem campanhas, gente. Tem época, né, que eles literalmente fazem campanhas com a população de uma maneira geral, não só com seus pacientes que já são ali, né? Já são diários, inclusive, de acompanhamento, mas eles fazem uma chamada para que indivíduos que sejam diabéticos possam ir lá e eles, né, com profissionais experientes na avaliação, eles avaliam a sensibilidade do pé do diabético, independente se ele tem alguma ferida, alguma coisa nesse sentido. Aliás, a intenção é justamente isso, que venha poder avaliar antes de qualquer outro problema, tá? Por quê? Porque é importante que a pessoa tenha a percepção, porque às vezes a gente nem percebe. Fala a verdade, ninguém aqui gosta de sentir dor. Então, ninguém sente falta, ninguém sente saudade de sentir dor. E às vezes isso passa mais despercebido, né? Então, é por isso que é importante de se fazer a avaliação, como eles fazem, e alertar os pacientes no sentido de, primeiro, tentar fazer o controle o mais adequado possível da diabetes. São coisas que nós falamos semana passada, né? Aliás, gente, o ideal, e eu chamo a atenção de vocês, que não se esqueçam, o ideal é trabalhar na prevenção da diabetes, né? A diabetes do tipo 1, a gente não tem como evitar, porque na verdade o indivíduo nasce com aquelas alterações. Mas a diabetes do tipo 2, ela é prevenível, né? Então, nós, como profissionais da saúde, precisamos ter isso como informação e, eventualmente, porque as pessoas nos procuram muito para esse tipo de instrução. Então, é fundamental trabalhar nesse sentido, prevenir, primeiro, que haja indivíduos diabéticos, segundo, a partir do momento que eles já sejam, esclarecer, chamar a atenção desses pontos, que a pessoa possa controlar ao máximo a diabetes dele, né? Que ele não seja teimoso, algo que é muitas vezes muito comum em pacientes diabéticos, tá? Pacientes teimosos, que sabem que não pode, mas
acabam, né, insistindo. E de uma coisa também é fato, gente. É preciso de ter, né, um cuidado, porque nós sabemos que alimentação, né, as pessoas têm gostos distintos, têm desejos, né? Então, de vez em quando, eventualmente, até o paciente possa cometer os pecadozinhos, né? Mas é muito importante que ele seja esclarecido, que isso seja muito eventual, né? E, obviamente, dentro de um contexto, tá? Para se evitar o agravo cada vez maior, inclusive para que evitar que possa evoluir para uma neuropatia diabética, tá? Geisiane, você quer perguntar alguma coisa? É impressão minha? Opa, não? Acho que não. É o microfone que está ligado. Depois, por favor, então desliga, Geisiane. Bem, deixa eu colocar aqui. Olhem só para vocês verem, existem pontos de sensibilidade que eles fazem esse teste, né? Aqui é uma estruturazinha do qual eles literalmente, né? A gente utiliza um teste e tensiômetro do qual faz, né? Eles são de diferentes colorações, espessuras distintas também, tá? Para que possa avaliar o grau de sensibilidade desses pacientes, tá certo? Para vocês terem uma ideia, gente, existe um teste de sensibilidade que eles utilizam de uma maneira geral também, não só com tensiômetro, mas também, para vocês terem uma ideia, é chegar com um filete de algodão. Imagina, gente, com um pedaço fininho de algodão, né? Passar sobre o pé da pessoa. Aí você fala, nossa, Luciene, sim, façam isso com vocês. A gente consegue certinho ter aquela sensibilidade de algo tão delicado passando sobre o nosso pé. Parece ser bobo, mas para quem está perdendo a sensibilidade, isso para ele não vai conseguir, às vezes, ter essa percepção. Outra coisa, encostar algo frio, né, gelado, ou encostar algo também mais morno, mais quentinho, tá? E é sempre muito importante o seguinte, nesses testes, principalmente nessas questões assim, quente, frio, o próprio característica do algodão, que a pessoa não veja, porque lógico, se você se imaginar você chegando perto de mim para me encostar algo que seja super gelado, só de ver na mão de vocês eu já falaria que estava gelado. Que a gente tem essa percepção, né? Até aquelas gotas de água ao entorno, que a gente tem aquela sensibilidade, tem aquela percepção visual, né? Pela percepção visual a gente fala muita coisa. Então, é justamente por isso que quando a gente quer avaliar a sensibilidade sensorial, que não é ideal que a pessoa verifique, que ela esteja acompanhando no contexto visual, né? Que isso esteja acontecendo, que as ações ocorram no pé da pessoa, mas que visualmente ela não possa enxergar o que a gente está encostando ou não. Que caso contrário, a gente poderia mascarar, né, esse teste de sensibilidade. Olhem aqui para vocês verem a intensidade, o tanto que não possa, né, comprometer. Reparem até causar deformidade, né, como eu já falei anteriormente. Então, olhem só a situação, né, do paciente e como que isso não possa se estender. Principalmente através das imagens, para vocês verem como que isso possa ser motivo de amputação de membro, tá bom? Professora, Diga! boa noite, tudo bem, Boa noite. Giovan? Ei, Giovan. Boa noite, Giovan. Tudo bem e você? Que bom Tudo bom. perguntar isso. Ó, é bom que você começa. Quem depois quiser perguntar, podem perguntar, viu, gente? Diga, Giovan. Então, professora, eu só queria só ver se eu entendi bem, é que, na verdade, eu queria saber se o que determina o pé diabético além da hiperglicemia, todas essas disfunção aí circulatória, abertura de lesão. Sim, isso mesmo, Giovan. Na verdade, a gente fala da hiperglicemia no sentido porque ela promove uma alteração da viscosidade. Esse é um ponto, é como se fosse um pontozinho chave, que a partir daí, isso na verdade o que significa? Interferência no fluxo sanguíneo.
comprometimento na vascularização. Que se a gente falar a médio e longo prazo, porque isso, se esse paciente diabético não controlar a diabetes dele, essa situação de hiperglicemia, ela vai manter-se constante a partir de agora até o resto da vida dele. Então, ele acaba comprometendo com que aquele sangue que está sendo levado com nutrientes, com oxigênio, que é tão fundamental, né, chegar a todas as partes do nosso corpo. E uma coisa também importante, Gilvan, inclusive por isso que a gente fala tanto do pé diabético. Por que o pé, né? De uma maneira geral, quando a gente faz aquela análise circulatória, reparem, a circulação do membro inferior, ou seja, a circulação das nossas pernas, é uma circulação onde muitas das vezes impacta todos os nossos prejuízos vasculares. Perdão. Por quê? Porque acaba que, em termos de fluidez de sangue, na nossa perna, primeiro, o nosso peso corporal está todo sobre a nossa perna, né? Então, imagina a gente de pé. Nós estamos de pé, então nesse momento existe uma força da gravidade nos puxando para baixo. Da mesma forma com a circulação. Então reparem, indivíduos que têm prejuízos vasculares, independente de qualquer que seja o motivo, eles tendem a ter muito perna inchada, edemasiada. Os pés, ficam aqueles pés robustos, né? Edemasiados. Então, inclusive, independente do que tenha levado, prejuízo vascular, ele inicia-se muito ali como principais manifestações clínicas nos membros inferiores. Então, isso que você perguntou, Gilvan, realmente inicia-se com essa alteração vascular e ela é como se fosse uma cascata de situações. Aí, a pessoa tende a perder essas células nervosas, né? Que elas vão deixando de ser tão funcionais, porque assim como todas as células do meu corpo, ela também precisa de oxigênio e nutrientes. Aí elas vão perdendo a função, vão até morrendo, né? Aí a pessoa, no dia a dia, ela se machuca, aí ela não percebe que machucou, porque ela não tá sentindo dor. Aí aquele machucado só vai estendendo. Inclusive, outra característica é também uma má cicatrização. Então, assim, gera, Gilvan, um ciclo vicioso, né, de comprometimento principalmente nessa região, porque, inclusive, ela, no conjunto, né, que nós falamos, acaba sendo muito susceptível os problemas aqui nessa área. Tá? Então é isso mesmo, Gilvan. E é lógico, aí entra numa questão cíclica. É o machucado, dificuldade de cicatrização, aí vai machucando cada vez mais, aí tem aquela ferida que não fecha, aí tem a possibilidade de ter presença de bactérias, de ter fungos, ou seja, só vai aumentando a situação. Eu acho que eu te respondi, né, Gilvan? Ok? Sim. Tá, isso mesmo. Mais alguma Certo, pergunta? então, obrigado. De nada, Gilvan, participa mesmo. Eu que agradeço. Mas alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Esse assunto eu acho tão importante, porque, na verdade, se a gente imaginar, provavelmente cada um de nós aqui temos na nossa família um parente, um conhecido que seja diabético, né? Grande maioria de nós, tenho certeza. Então, por isso que eu acho que ainda é redobrado no nosso cuidado, né? Porque nós, com certeza, somos aí elo de poder, né, disseminar informação, esclarecer, tentar, inclusive, fazer uma melhor qualidade de vida para esses indivíduos, tá bom? Aqui, inclusive, olha, até tirei, não sei se você se recorda, eu falei semana passada que todos esses meus slides que aparecem, né, com esse SBD, é Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? Então, todas essas informações aqui que eu coloco, é porque eu busquei lá informações novas, né, mais atualizadas deles em relação a diabetes, e aqui, inclusive, em termos de imagem, tá? Eles chamam a atenção que uma das características também que tendem a agravar ainda mais essa situação do indivíduo diabético, né, com pé diabético, são processos infecciosos, fúngicos,
tá? Que podem ocorrer também. A gente sabe aquela famosa freirazinha? Que tem muita gente que fala assim, nossa, que coceirinha gostosa, né? Entre os dedos. É micose, né? Micose é um agravo que possa acontecer, tanto a nível tecidual, aqui inclusive, olha, dá para vocês perceberem, tem uma alteraçãozinha tecidual, e também ocorre também nas nossas unhas. Então, esses indivíduos, né, um dos fatores que possam ainda complicar ainda mais a situação do indivíduo diabético é a ocorrência, né, dessas micoses que acabam podendo, encontram um verdadeiro ambiente para se propagar de uma maneira ainda mais intensa, e eles destacam que essa infecção ela possa se tornar ainda mais profunda, atingindo, não ficando só a nível superficial, mas podendo também atingir as estruturas ósseas, tá? Aumentando-se, inclusive, o risco para amputação. Então, é algo interessante, né? Ali do dia a dia, de se observar. Às vezes, tem até um paciente ali que está dentro desse ambiente de clínica, não por amputação, mas sabe que ele é diabético, né? Chamar atenção, cuidado, enfim, são coisas que são muito importantes, né? De acompanhamento. Uma coisa também que me chamou a atenção, né, que é algo que é muito importante também, afinal de contas, a diabetes, ela comete indivíduos, a gente fala ali a partir dos 40, 50 anos de idade, possa, né, ser maior tendencioso à presença de diabetes, e estão indivíduos ainda numa fase sexualmente ativa, né, e eles destacam, e aqui inclusive foi publicado pela nossa Sociedade Brasileira de Diabetes, mas eles colocam que, de acordo com a Associação Americana de Diabetes, metade dos homens com mais de 50 anos e diabéticos, eles desenvolvem disfunção erétil, tá? Por quê? Até em função daquilo que nós vimos semana passada, lembra na hora que eu apresentei a vocês a estrutura peniana, da alta vascularização que existe, né, nos corpos cavernosos, no corpo esponjoso? Eu até chamei muita atenção de vocês de que isso é importante, porque é isso que promove a ereção masculina, né? A partir do momento que o indivíduo é diabético e tem esse prejuízo vascular, né, inclusive com essa alteração de viscosidade, como eu comentei com vocês, possa gerar danos a parede desses vasos sanguíneos. Então, para vocês perceberem o quanto é interessante, porque nós aqui, né, nós estudamos o corpo humano e a função do corpo humano em diferentes disciplinas, né? Mas a gente consegue, a partir de um assunto aqui hoje, fazer, né, a ligação com a morfo do sistema tegumentar, fazer a ligação com outras disciplinas, né, igual na que eu falei da viscosidade. Então, assim, como que é bonito, porque o corpo humano é isso, né? E aí, para vocês possam ir percebendo que, embora a gente estude as coisas, tentando ter uma organização e, nesse sentido, ser mais fragmentado, obviamente, para a gente ir acompanhando, mas como que entrelaça, né? O que eu acho que se torna, inclusive, muito bonito. Então, é uma característica, é uma possibilidade de alteração, e é importante, né? Porque, quer queira ou não, se a gente perceber ali no dia a dia, na hora de esclarecer para o paciente e particularmente para os senhores, né, no caso específico, com certeza eles vão ter interesse, né? Chama o paciente para querer cuidar, que ele não seja tão displicente com o seu nível glicêmico, né? Porque, logicamente, mexe com um fator ali para ele que é muito importante. Aqui nós já comentamos a respeito do controle da diabetes, né? Passeia-se muito pela característica de uma boa alimentação, tá? Até posteriormente, até aí no contexto, até de uma maneira generalizada, não só diabetes do tipo 1, como do tipo 2 também. Por quê? A partir do momento que o indivíduo tem a dificuldade, né, ali da produção de insulina, ou que ele não produza de uma maneira adequada, ou não produza nada, logicamente que ele tem que fazer um controle da alimentação dele,
né? Para que ele não venha ter cada vez mais excessos de glicose circulante. Então, faz parte do diabético fazer um acompanhamento nutricional, que ele possa, logicamente, alimentar-se bem, mas principalmente observando-se a quantidade, né? Sempre evitando-se excessos, e outra coisa, a qualidade dos seus alimentos, tá? Então, isso daí é sempre muito importante que ele venha acompanhar esse paciente ao longo da vida dele, tá? E outra coisa muito importante, que é o controle glicêmico, tá? O controle glicêmico, ele ocorre com a alimentação, né, já mencionada, com a atividade física. Não sei se vocês se recordam daquele videozinho que eu passei para você semana passada, do Dr. Lindalvos, né, onde ele destaca, e naquele videozinho eles colocam muito, né, a importância que o indivíduo tem, juntamente com uma boa dieta alimentar, que ele também realiza atividade física, né? Atividade física ajuda a controlar uma série de coisas no nosso organismo. Auxilia na circulação, auxilia no controle de diabetes, né? Evita-se a obesidade, sistema circulatório funciona muito melhor, então é muito importante, tá? Existe o tratamento medicamentoso oral, eventualmente, né? Até existem medicamentos para isso, e, logicamente, a injeção para aqueles pacientes que têm a necessidade, aqueles insulino-dependentes, tá? Isso aqui, na verdade, é muito particular, tem que se observar ali em termos do paciente, o tipo de diabetes que ele tem e, logicamente, qual que são as melhores medidas para ele, né? O que a gente pode pôr, que é geral, que é alimentação saudável para todos e atividade física. Agora, aqui nesse contexto, ele acaba sendo, às vezes, mais específico, logicamente, em função do paciente, tá? Da realidade daquele paciente. Inclusive, o controle diário, tá? Da glicemia. E eu coloco aqui para vocês, eu fiz um videozinho, o Gabriel, inclusive, ele foi meu modelo aqui, ele me cedeu o dedo e depois ele editou para mim. Olhem só, eu não sei se aqui vai passar, deixa eu ver. Não, eu vou ter que passar lá para vocês. Reparem, o videozinho, ele não tem som não, tá? Eu vou mostrar, eu mesma vou mostrar para vocês. Olhem só um minutinho, por favor. Eu tirei, tá? É porque eu vou colocar aqui, ó, vou compartilhar com vocês a tela. Deixa eu ver aqui. Não, espera. É o seguinte, porque é importante, né? Deixa eu ver aqui, se vocês estão vendo isso aqui. Isso. É importante que uma das medidas de controle da diabetes, fazer testes de glicemia, tá? Inclusive, às vezes a gente faz de uma maneira, eu já até comentei com vocês, de uma maneira casual. A gente passa para o ambiente, eles estão ali fazendo o teste, que é super simples, super rápido, e a gente faz. Mas o que eu chamo a atenção de vocês? Eventualmente, vocês possam vir a ter aí, né, dentro do ambiente de casa, parentes próximos, que possam precisar de fazer esse controle diário, né? Então, eu vou mostrar a vocês aqui, eu até tenho um aparelho, porque o meu pai, ele faz o controle também, né? Ele tá naquela fase pré-diabético, e ali a gente tentando trabalhar, né, para evitar que a coisa se estenda. E eu falo de carteirinha, não é fácil não, né? Porque na hora de falar de dieta e tudo, fácil falar, a senhora, que o paciente é teimoso. Então, eu vou colocar aqui para vocês, olhem só. Esse aqui foi o Gabriel que editou. O teste de glicemia. Aqui eu chamo a atenção de vocês, por quê? Para o indivíduo, né, para poder fazer esse teste, que é super simples, talvez grande parte de vocês já tenham feito, o aparelho, né, que é o glicosímetro, tá? Aparelho, é necessário que tenha também aqui, juntamente com o aparelho, cada aparelho tem a sua fita, tá? Específica, então não vale ficar mudando de fita, é a fita adequada para o aparelho. As lancetas, que aqui faltou, né, contraste, mas aqui tem a lanceta, chamando a atenção sempre da importância, né, de depois o descarte dessa lanceta,
tá? Afinal de contas, é uma estrutura perfurocortante que a gente tem que ter muito cuidado para que isso não vá, né, simplesmente misturado ao lixo comum e outras pessoas possam ali fazer e ter ali naquela situação um acidente, tá bom? Bem, algodão. Tem até álcool, aqui não apareceu não, mas coloquei também aqui álcool, vocês vão ver por quê. Primeiro, é muito importante que a pessoa, ao fazer o teste, que ela higienize adequadamente as mãos, tá? Mas que na hora em si de fazer o teste, é bom não passar o álcool anteriormente, porque você vai passar e vai fazer o teste, né? Então é importante que a pessoa, se possível, lavar bem as mãos, a não ser que você esteja ali na rua, seja aquela situação casual, então eles passam algodão sim com álcool, né? Mas assim, no ambiente doméstico, de repente é melhor, porque aí você lava, higieniza bem as mãos, seca direitinho, ou seja, ela está limpinha, está sequinha. Isso ajuda a evitar e a diluir ali na hora da análise, tá bom? Mas, logicamente, se não tiver essa oportunidade, é fundamental que faça a higienização e aí que se faça, né, com álcool, algodão em bebida a álcool, tá? A gente sempre utiliza de luva, né? Pessoa que eventualmente venha contribuir aqui para análise, só aquele cuidado, afinal de contas, sangue, material biológico, a gente tem que ter um cuidado redobrado, tá bom? Então vejamos. Aqui, ó, tirando a fita, né? Como eu falei com vocês. E aqui nessa fitinha, inclusive, olha, não, deixa eu tirar a minha mão aqui da frente, ó. Ah lá. Aqui. Essa fitinha, ela tem aqui uma setinha, então ela indica direitinho a posição, como que ela deve ser colocada, tá? Então a gente simplesmente coloca a fitinha e vocês vão ver que aqui no aparelho, assim que a fitinha encaixa, vai começar aqui, ó. Isso aqui é uma gotinha, tá? É a gotinha que começa a aparecer. Ela tá pedindo, então, uma gotinha de sangue. Aqui no caso, com a lanceta, faz um furinho, né? E se coloca essa gota de sangue naquele ambiente verde da fitinha lá. Ah lá. E aí tem a leitura. Olhem só. Aqui, no caso do Gabriel, 74 miligramas por decilitro. Como eu falei com vocês, logo após. Ô, gente, tem gente que está com o microfone ligado. Valeu. Não. Aqui. E aqui só ter o cuidado para não ficar, né? Para não ficar com aquele sangue ali respingando. Afinal de contas, é muito importante. Só uma coisinha, gente. Deixa eu fazer uma coisinha aqui, ó. Só um minutinho. Deixa eu ativar o mudo aqui. Pronto. Ativei o mudo. Olhem só. Eu coloquei também, tem lá no nosso material, semana passada eu apresentei para vocês, mas eu pedi o Gabriel para colocar aqui no final desse videozinho a tabela, tá? Essa tabela, até aqui, as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, que são eles que nos dão, né, todas as diretrizes e todas as avaliações. Então, aqui para vocês observarem, no caso, né, os valores têm que ser abaixo de 100 miligramas por decilitro. Chamando a atenção de vocês, tá? Que no caso ali específico do Gabriel, nós fizemos esse videozinho ontem, depois do almoço. Então, aí seria uma situação de avaliação de glicose ao acaso. Por quê? Porque ele não estava em jejum, foi à tarde, né? Então, era completamente aceitável que o valor dele eventualmente tivesse até mesmo acima de 100, porque seria uma situação de avaliação ao acaso. Ela não poderia estar igual ou maior que 200 miligramas por decilitro, tá? Mas aí o dele deu legal, deu, como vocês viram, 74 miligramas por decilitro. Se tivesse em jejum, aí sim,
obrigatoriamente valores abaixo de 100 miligramas, tá? Se fosse aquele teste de desclosol que eu falei com vocês, abaixo de 140, tá bom? E aqui, né, valores aqui no situação de glicose ao acaso, aí pronto, glicose ao acaso não tem jeito, eu não tenho essa avaliação em relação à ingesta, né? Estou fazendo com uma casualidade, então deveria estar com valores abaixo de 200, tá bom? Só chama a atenção de vocês, porque às vezes, né, esse aparelhinho ele não é caro, quem é diabético, eles até conferem as fitinhas de uma maneira gratuita nos postos, né? Então, vale a pena, às vezes, quem às vezes tem alguém em casa, né, diabético, comprar o aparelhinho, fazer o controle, né? Vocês viram, a operação é super simples. Não só nós podemos instruir, principalmente no iniciozinho, mas depois os próprios pacientes eles já conseguem fazer essa avaliação, né, diária ali sem maiores problemas, tá bom? Se alguém tem alguma pergunta em relação ao uso aqui, no manuseio do glicosímetro, podem fazer, podem ficar à vontade. Aqui, esse videozinho, eu sempre coloco aqui no meu material, porque ele fica, né? Logicamente, ele acaba sendo filmado aqui juntamente com a live. Deixa eu tirar aqui. Mas, deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, só um minutinho. Mas fora isso, eu também coloco o endereço do vídeo abaixo, porque se vocês quiserem, viu? Às vezes facilita, eu não sei se de repente vocês quiserem verificar, pode, é mais fácil, fiquem à vontade, tá bom? Deixa eu pôr aqui. Isso, agora vocês voltaram, eu voltei aqui com o meu slide, tá bom? Alguma pergunta, gente? Hoje eu tô achando essa escaladinha demais. Meu Deus do céu, cadê meu povo? Ainda não, já. Não, já. Então tá bom, mas podem participar, viu, gente? Pode deixar. Por favor, tá? Você, Pedro, mas todos seus colegas também, viu? Podem ficar à vontade, podem perguntar. Eu acho estranho quando vocês ficam muito caladinhos. Para ser muito sincero, viu, gente? Não é bom, não. Dá uma sensação de solidão aqui do outro lado, vocês não têm noção. Bem, agora, olhem só. Aí é bom, ó, vem um bom momento. São poucas perguntinhas aqui, vocês vão ver, acho que umas 5 só, se não me engano. São básicas, tá? Todas falando sobre diabetes, pâncreas, né? Sobre esse assunto que nós falamos no final, só é bom para ajudar a verificar se vocês recordam e às vezes até, quem sabe, cutucar aí para vocês perguntarem alguma coisa, tá bom? Bem, então deixa eu, como eu sempre falo com vocês, vou colocar a primeira pergunta. Por gentileza, não respondam logo de cara, não. Dá oportunidade para o colega pensar. Assim que puder falar a resposta, eu falo, tá bom? Aí vocês me dão um retorno. Olhem só. Questão 1. O pâncreas é uma glândula mista, ou seja, possui função endócrina e exócrina. Na porção endócrina, o pâncreas produz hormônios, tais como a insulina e o glucagon. Esses hormônios são produzidos em regiões constituídas por milhares de células denominadas. Olhem só, vou pegar até aqui o meu marcador, que aí a gente dá a resposta. E a gente vai combinar o seguinte, um dá a resposta e depois na próxima o outro dá, tá? Para todo mundo participar e é bom que vocês participam. Tô com saudade, quero ouvir a voz de vocês. Quem quer responder agora de primeiro? Débora? Já tá no jeito? Quer responder, Débora? Pode ser? Uhum. Então, qual letra, Débora? Letra B de bola. Muito bem. Ilhotas de Langerhans ou ilhotas pancreáticas, tá, gente? Só recordando a vocês que um ou outro termo corresponde à mesma região. Isso mesmo, Débora, certinho, tá? Então, aqui tá fazendo menção justamente para a gente recordar. Lembram que existem milhares de ilhotas de Langerhans, né? Distribuídas pelo pâncreas. E como nós vimos, até se vocês se recordarem, nas ilhotas tem as células alfa, células beta, células delta, né? Que são os produtores ali de hormônios. Então, certinho, Débora.
Questão 2, olhem só. A insulina é um hormônio essencial para o funcionamento adequado do nosso organismo. Analise as alternativas abaixo e marque o local onde esse hormônio é produzido. Eu, inclusive, já falei isso aqui hoje, na hora de estar recordando com vocês, aquela pequena introduçãozinha que eu fiz aqui hoje, eu falei qual é o tipo de célula que é produzido. O órgão, acho que vocês não vão errar, mas a célula, inclusive, eu falei. Quem é? Mike, é impressão minha? Não, já tirou. Quem é que quer responder? Letra D. Eu mesmo. Giovan, qual letra é o quê? D. D de dado? Isso. Ah, isso mesmo, Eu Giovan. tirei sem querer o microfone, professor. Não, sem problema, Mike, é porque aí eu pensei que você queria responder. Não, eu queria. É a D, porque elas sintetizam a insulina. Isso, então tá Fiz bom. atividade ontem, aí eu lembrei. Ah, tá joia. Então é isso mesmo. Giovan e Mike acertaram. As células beta do pâncreas, né? Lembra, só para a gente recordar aqui, as células alfa produzem o glucagon, tá? As células beta, a insulina, e as células delta, a somatostatina, tá? Que é reguladora das demais células. Então, questão 3, inclusive, na verdade, eu não elaborei, não. Olhem só, eu peguei ela de uma atividade que eu vi, e eu falei assim, que legal, eu vou colocar para os meninos para eles verem, né? E até poder avaliar. Olhem só, na atualidade, uma doença que mais frequentemente se detecta na população mundial é o diabetes mellitus, realmente. E no tratamento dessa doença, vem se utilizando com relativo sucesso o transplante de células. Então, ele está mexendo aqui, uma imagem, né? Tem o doador, tem aqui um órgão, ele está aqui falando, né? Indicando que retira-se algumas células desse órgão, bem, e coloca-se no receptor, né? Então, vejamos. Considerando-se as informações contidas nesse esquema e outros conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que, em tal situação, as células cultivadas são. Eu vou dar um tempinho aí para vocês lerem direitinho e perceberem qualquer resposta, tá bom? Tá super fácil, mas só para vocês lerem tudo, porque são. Se vocês observarem, é engraçado, né? A pergunta dele é super simples, mas ele fez uma introdução, ele colocou um desenho para perguntar algo que poderia ter sido mais objetivo. Não precisava nem de desenho. Alguém que ainda não tenha participado, vamos ver. Quem porventura ainda não falou, que queira falar agora. Lembrando-se que se errar não tem problema nenhum, viu, gente? Aqui eu quero que vocês participem. Alguém que não falou, quer se pronunciar, já tem a resposta? Professora, na verdade, eu mesma nem sabia que podia fazer isso. Débora. Não é comum, tá, Débora? Não é comum, mas podem sim. Principalmente no caso da diabetes de tipo 1, né? Que o indivíduo tenha prejuízo da produção do hormônio. Alguém quer falar qual? Se você tivesse que marcar, que pergunta, que respostazinha que vocês iriam marcar? Se fosse prova. Letra? Acho que é a letra C. Eu acho que Seria é letra A. C, professor. Eu acho que é a C. Olhem o desenho. Eu vou de A. É o pâncreas ali, ó. Eu vou de A de amor. Eu vou de A sim, de eu amor. Olha só, que órgão é esse? É o pâncreas. Vou voltar. Pâncreas.
Oh, perdão. Vou voltar. E faz referência a outra pergunta também. Exatamente. Isso, Letra A. Mike. Isso, Mike, isso mesmo. Tem alguém aí que falou de amor, não foi? Na hora eu tava Foi Pedro, mexendo ali. Isso, de amor, tá certinho. Porque, olha, primeiro, essas células são cultivadas, né? Elas são do pâncreas, tá? Porque, olha só, ele tá falando de diabetes mellitus. Então, qual que é o ambiente, né? Que, na verdade, é o responsável pela produção do hormônio que, porventura, qualquer prejuízo a isso tudo desenvolve diabetes mellitus? O pâncreas, né? Então, inclusive aqui no desenho, se vocês observarem, ele deixou o pâncreas aqui, ó. Aqui ele tem um formato de cunha, né? Região de cabeça, corpo e cauda, tá? Bem, e aí as células são do pâncreas, que possuem genes para sintetizar a insulina. Então, é justamente nesse... Ele poderia simplesmente falar o seguinte, olha, qual que é o órgão e qual que é o hormônio produtor do... Qual que é o órgão, né? E qual que é o hormônio que é produzido por ele, que nos indivíduos com diabetes venham ter, né, prejuízo na produção. Então, assim, ele poderia ter simplificado. Mas eu fiz questão de colocar para vocês, porque às vezes a gente... Olha, percebam, eles deram uma incrementada na pergunta, né? Colocaram um desenhozinho aqui e outra. Fiquem atentos, o desenho muitas das vezes, ele até falou aqui, ó, em relação aqui, nesse esquema e outros conhecimentos sobre o assunto. Então, acaba que isso também nos ajuda, tá bom? Então, é isso mesmo, letra A. Questão 4, olhem só, também é super facinho, percebam aí o que completa. O indivíduo foi diagnosticado com diabetes do tipo 1. Esse tipo de diabetes é causado em razão de uma redução da produção do hormônio. A gente acabou de falar na questão anterior. Que hormônio é esse? Insulina. Muito bem, insulina. Então, eu olho aqui, ó, tem insulina aqui, tem insulina aqui, tem insulina aqui. Ótimo, vamos ver. Esse hormônio é produzido nas... Vamos Células ver. beta. Nas células beta das ilhotas de Langerhans. Muito bem, isso mesmo, certíssimo. E eu estava olhando aqui, porque eu estava lendo, não deu para me acompanhar quem falou não, mas foram vários que falaram, todo mundo completou direitinho, né? Então, olha, realmente, produção do hormônio insulina, e esse hormônio é produzido nas células beta das ilhotas de Langerhans, ou ilhotas pancreáticas. Muito bem. Questão 5. A insulina é um hormônio proteico extremamente importante, que atua principalmente... Olhem só. Reparem, isso tem a ver com o que a gente falou semana passada. Inclusive, né, com aqueles videozinhos onde eles mostram o papel da insulina, porque a insulina ela colabora para um determinado evento, né? Então, olhem só. Que letra? B de bola. Muito bem, é bom quando vários falam e falam a resposta certinha, B de bola, isso mesmo. Falaram certinho, Daiane, eu vi que falou aqui, isso certinho. Porque, olha só, a insulina, né, ela atua estimulando a absorção de glicose pela célula. Lembra do videozinho mostrando que na hora que a insulina atua ali no receptor de membrana da célula, abria um canal, né? Um canal, ele se abria e era permitido o quê? A entrada de glicose dentro da célula, né? Então, por isso sim, que eu acho que às vezes os desenhos, os vídeos, essas coisas ajudam a fixar. E numa hora dessa, tentem, né, buscar ali na memória, isso ajuda, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma. Tem mais. A insulinase, quando os níveis de glicose no sangue aumentam, né? Isso mesmo, desencadeando a redução dessas taxas. Esse hormônio apresenta ação antagônica, ou seja, ação contrária a qual hormônio? Letra B?
Exatamente. Isso, glucagon. Aproveita a oportunidade da pergunta aqui para recordar a vocês. A gente fala que a insulina é o hormônio da fartura, justamente porque ele age quando os níveis de glicose aumentam. Os nossos níveis de glicose são aumentados depois das nossas refeições, né? É o momento que nós temos maior quantidade de glicose circulante depois da nossa alimentação. Então, por isso que ele é denominado hormônio da fartura. E o glucagon, que é antagônico, ou seja, ele tem uma ação contrária, né? O glucagon aparece no momento que nós denominamos que ele é o hormônio da inanição. O que significa isso? É o hormônio que aparece na hora que a gente está em período de jejum, tá bom? Então, isso para a gente recordar, é uma linguagem, né, que eventualmente ela possa cair em algumas perguntas, e principalmente que eu chamo a atenção de vocês, eu sempre bato nessa tecla, principalmente quando a gente imagina vocês fazendo provas externas, né, porque ali existe uma série de situações, às vezes de maldades, de cuidados, né, que eles utilizam essas terminologias, né, que é muito importante. E se a gente for observar, não significa necessariamente que a pergunta seja difícil. Significa que a gente precisa de lembrar do conteúdo ali, da maneira como que se apresenta, né, aquela matéria. Bem, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, tem não. Alguém tem alguma pergunta específica aqui para poder falar sobre diabetes? Tem alguma coisa que não tenha ficado claro? Enfim, é porque aí a gente vai, né, prosseguir, e fiquem à vontade de fazerem qualquer tipo de pergunta, comentário, alguma coisa que não tenha ficado claro. Eu fiquei curiosa sobre aquele transplante de célula lá do pâncreas. Ah, Débora, existem algumas coisas, por exemplo, tem esse transplante, tem algumas coisas que são assim, não necessariamente muito novas, mas não tão empregadas, né? Tem essa possibilidade, sim, desse transplante que eles estão verificando, justamente porque, se você imaginar que o indivíduo é diabético do tipo 1, onde ele já nasceu com a alteração do pâncreas, né? Que não produz, ou às vezes produz muito pouca insulina. Então, aí vale a pena a terapia desse transplante, porque é incentivar com que as células pancreáticas dele possa produzir insulina. Nesse caso, por exemplo, não adianta no caso da diabetes do tipo 2, né, que foi adquirido por uma obesidade, por alterações que nós fizemos ao longo da nossa vida, que quer queira ou não, o pâncreas e essa produção menor na verdade, o pâncreas produz a insulina de uma maneira adequada. O indivíduo já não reconhece, né? Ele se dessensibilizou. Então, ele é clássico e ele possa ser utilizado, então, esse transplante, no caso diabético tipo 1. Mas é uma possibilidade, tá? Não é necessariamente praxe, todo transplante em si tem lá seus prejuízos, seus vieses, né? De problemas, inclusive, depois para manutenção. Inclusive, às vezes, com o uso de imunossupressores, que é algo que também... Então, tem que ser muito bem avaliado. Por isso que isso não é um elixir de cura para qualquer indivíduo diabético, tá? E só até em função disso, só para vocês terem uma ideia, existe também um estudo para se tentar, né, colocar, imagina, porque o indivíduo insulino dependente, ele recebe injeções de insulina. Já pararam para pensar da possibilidade de se tomar insulina em cápsulas? Seria muito melhor do que receber injeção, né? Mas por que disso? Porque a insulina, eles já tentaram fazer isso, né? Mas ela acaba não conseguindo ultrapassar aquela região de acidez do estômago, né? Ela acaba sendo degradada. Então, por isso que ela não foi, nos estudos iniciais, ela não foi
a princípio, aplicada desse jeito. Mas também existe, já que esse assunto te interessou, acho que foi Daiane, né? Daiane ou Débora que perguntou. Existe também estudos nessa tentativa de ainda conseguir fazer, né? Porque aí seria, imagina, para quem é diabético do tipo 1, que maravilha que seria, né? Imaginar não ter que tomar injeções diárias obrigatoriamente, né? Tomar um remédio é muito mais prático. Então, eles também têm avanços, têm estudos nesse sentido, de tentar aprimorar, né? Porque tudo que se fizer, gente, é muito bem-vindo para dar melhora na qualidade de vida desses indivíduos, né? E, logicamente, poder restaurar ali algumas situações que, às vezes, pudessem fazer com que o dia a dia deles, e principalmente ao longo, né, do envelhecimento, eles pudessem ser indivíduos mais saudáveis, né? Então, só estou falando disso porque existem algumas coisas ainda que são promissoras. Inclusive, na própria Sociedade Brasileira de Diabetes, se vocês tiverem interesse, entre lá, dá uma olhadinha. É porque tem muita coisa assim que ainda está em fase experimental, tem as suas questões, né? Então, ainda não é uma situação resolutiva. Mas são coisas de futuro que, quem sabe, né? Eu acho que muita coisa ainda possa ser feita para poder melhorar e é importante a gente acompanhar isso tudo. Giovana, é impressão minha ou você quer perguntar alguma coisa? Sim, eu quero saber sobre o glucagon eu acredito que eu perdi a aula no dia. Que o glucagon é o seguinte, a gente fala que ele é antagônico. Ele é antagônico em que sentido? Desde já que você está perguntando isso, eu acho importante porque, independente, às vezes você não se recorda, outro colega também não. Eu vou tirar aqui, porque eu vou pegar uma imagem que vai te ajudar a recordar e os meninos também, eu tenho certeza que vai ajudá-los, tá bom? Descartar é rapidinho aqui, ó. Por quê? O glucagon, ele atua inclusive é com um slide antigo, nosso, desde lá do sistema digestório, quando nós estudamos o digestório. Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu pensar aqui, esse arquivo, quer ver? Vou pegar para você direto, é esse. Olha. Ok, deixa eu ver aqui se vocês estão vendo a mesma coisa que eu. Deixa eu ver. Não, espera aí, que eu tô vendo que vocês não estão vendo, não. Aqui, só uma coisinha, é porque na hora de compartilhar, às vezes a gente... Um detalhe que a gente não faz. Isso. Agora sim. Olha só, eu vou falar para o Giovão, mas eu tenho certeza que essa possa ser uma dúvida de outros também, tá? Reparem o seguinte, por que eu fiz questão de voltar? Porque ele, inclusive, nesse slide, que, como eu falei com vocês, ele não é novo para gente, porque ele já apareceu no digestório e semana passada eu completei aqui com o endócrino. Por quê? Quando a gente alimenta, a gente tem um aumento da quantidade de glicose circulante, eu acabei de falar isso com vocês, e aí o nosso organismo, particularmente, né, as ilhotas pancreáticas serão estimuladas, as células beta, a produzirem insulina. E isso é importante porque a insulina, ela promove a entrada da glicose para dentro das nossas células, né? Inclusive, nas células hepáticas, a glicose ela vai ficar armazenada na forma de glicogênio, tá? Mas por quê? Aonde que entra o glucagon aqui? O glucagon vai ocorrer, como eu falei com vocês, naquele momento de jejum. Ele é o considerado hormônio da inanição. Então, imagine, passei tempo, né? Me alimentei ali no almoço, passei por esse estímulo, o meu organismo produziu adequadamente insulina, a glicose, né, foi estimulada a entrar dentro das minhas células, inclusive aquelas que entraram dentro dos hepatócitos, né, que são as células do fígado, ficaram ali sob a forma de glicogênio. Mas agora eu vou passar um período sem me alimentar.
Com o passar do tempo, quando a gente vai ficando naquele período, né, mais prolongado de jejum, que às vezes a gente até começa a sentir relativamente situação de fraqueza, né? Não é só fome com vontade de comer, mas é uma necessidade orgânica, é diferente, né? Bem, é nesse momento que o glucagon, Gilvan, o glucagon vai ser produzido. Por quê? Porque nesse momento eu terei a estimulação das células alfa. As mesmas células, né, que fazem parte ali da hilota pancreática, afinal de contas a gente falou que tem as células alfa, as células beta e as células delta, né? Então as células alfa, elas serão estimuladas a produzir o glucagon. Por quê? Porque eu estou nesse período de jejum e o glucagon, ele é antagônico, né? Ou seja, ele é contrário em relação à ação da insulina, porque a insulina promove a entrada da glicose dentro das células. E o glucagon vai promover a liberação, a saída da glicose das células hepáticas. Então, o que ele faz? Ele estimula que aquela glicose que estava aqui armazenada sob a forma de glicogênio, com que ela saia e caia na corrente sanguínea. Então, é naquele intervalo de tempo que eu estou em processo ali de jejum, onde o meu organismo está sentindo uma relativa fraqueza, né, em função daquela diminuição da taxa de glicose circulante, é que o glucagon age. Por isso que até na questão anterior, né, eu chamei a atenção, eles são antagônicos, eles são contrários, porque um promove a entrada, outro promove a saída da glicose, tá? E eles estão em momentos também na nossa vida distintos. Por isso que um é denominado hormônio da fartura e outro momento da inanição, que é aquele momento do jejum, tá? Eu fiz questão de voltar no desenho, porque eu acho que, inclusive, até em função do que a gente já tinha falado anteriormente, dá para vocês fixarem mais, né? Perceberem essa conotação contrária, né? E acompanhar esse raciocínio e a importância desse hormônio. Ah, Luciene, então o glucagon ele resolve o problema? Não, ele me ajuda, né? Mas se vocês observarem, eu acredito que já tem acontecido isso com a maioria de nós, eu acabo tendo a necessidade de realmente comer alguma coisa, né? O glucagon, ele me ajuda, ele colabora, mas ele não vai, na verdade, substituir e conseguir, né, liberar a quantidade de glicose suficiente a ponto de eu não ter que necessitar de alimentação. Então, é muito importante que nós possamos perceber isso. E na hora que a gente tem esses sinais de fraqueza, de necessidade, né, não precisa necessariamente de alimentar muito. Inclusive, não é nem indicado isso. O ideal seria que nós pudéssemos nos alimentar intervalos curtos de tempo, né? De a cada 3 horas, pudéssemos ali fazer um lanchinho básico, comer uma fruta, comer uma bolacha de água e sal, tá? Ou seja, que nós comêssemos pequenas porções. Inclusive, isso ajuda a caminhar, por exemplo, para o horário do almoço, sem ir necessariamente com aquela fome, né? Aquela fome do cão, que a gente está ali querendo comer demais. E isso que não deve. Então, se nós... Ah, professor, mas aí me tira a fome. Mas aí vai te ajudar, vai te controlar a não fazer exageros. O que a gente precisa é de se alimentar bem, né? Em termos de qualidade e não necessariamente excesso de quantidade. Giovan, deu para entender? Sim, entendi, sim. Ok? Até lembrei, eu vi, sim. Né? Não, por isso que é importante. Mas eu tenho certeza, porque a gente fala tanto de insulina, né? Embora eles sejam antagônicos, é indiscutível. O papel da insulina, a gente fala muito mais, faz muito mais propaganda, né? Mas é um controle aqui que nós temos no nosso organismo, que eles funcionam ali de uma maneira cíclica, né? E indivíduos saudáveis, nós temos constantemente essa produção e esse controle aqui, tá? No nosso dia a dia, tá bom? Eu vou tirar daqui, tá, gente? Vou voltar o outro slide. Vou tirar aqui, que isso aqui é do arquivo de semana passada. Por isso que Oi, pode falar? Pode falar. Você poderia falar um pouquinho sobre o medicamento metformina?
na verdade, ele é um antidiabético ou uma pessoa que tem diabetes pode usar esse medicamento? Não, ele tenta controlar, tá? Na verdade, o que eles são? São o que a gente chama sulfalonoreias, tá? Deixa eu colocar aqui, eu acho que vocês já estão vendo. Agora tem que fazer isso. São sulfanoloreias. O que são isso? São medicamentos que são conferidos para indivíduos que apresentam diabetes, tá? No sentido de colaborar para o organismo a produzir, na verdade, não só em termos de produção, mas a fazer com que o organismo dele possa se sensibilizar, né? E permitir com que haja a entrada de insulina para dentro das células. Então, não necessariamente seja um antidiabético, não. Ele é ali um controlador. Ele controla, ajuda o paciente no controle diário ali do seu processo diabético, tá? Então, o paciente já tem o diagnóstico de diabetes, paciente que faz os dele? Sim, na maioria, ou então indivíduos que estão, às vezes, ali no período daquela transição, aquele pré-diabético, né? Isso, na verdade, essa questão de medicamentosa, tem que ter muito cuidado, que existem, né? Precisa de ter avaliação, critério do médico. Então, existem algumas situações que eles fazem ali esse acompanhamento, tá? Que tem a necessidade, às vezes entra um pouco antes, mas esse antes, como assim? Aquele indivíduo que já está apresentando manifestações e tendência. O indivíduo saudável, com diabetes normais, ele não faz uso desses medicamentos. Tá? Aí não tem que ter realmente aí o paciente, o médico, né, ali acompanhando para realmente fazer essa prescrição, e a gente sempre tem que ter o cuidado em relação a isso. Alguns às vezes esperam um pouco mais em termos de critério que eles adotam, e tem uns que às vezes iniciam ainda nessa fase de pré-diabetes. Tá bom? Aqui, sempre só lembrando, tá, gente? Medicamento sempre é fundamental. Isso só é prescrição médica, com avaliação, até mesmo, porque até quando a gente observa critérios médicos, existem condutas, né? Às vezes até distintas, de um médico para outro, enfim. Então, precisa muito bem ali ser avaliado, de acordo com os exames em mãos, de acordo com o paciente, enfim. Aí eles sempre fazem essa avaliação do que é melhor ali, no caso, pro paciente, e a adesão dele, né, ao melhor tratamento possível. Mais alguém? Alguma coisa? Não? Então, é o seguinte, gente. Eu falei com vocês hoje aqui no iniciozinho da aula que eu também tinha um recadinho para vocês. Na verdade, eu vou passar para vocês uma mensagem da nossa coordenadora, Thaís Tarabal. Vocês vão ver, eu não vou falar nada não, porque ela mesma fala o motivo dessa mensagem. Porque ela acompanha vocês, né? E aí ela viu o que a gente estava estudando, um assunto, e aí ela aproveitou o gancho e mandou esse aviso. Vocês vão ver que essa matéria inclusive, não é a matéria de hoje, não, tá? Ela é da morfodigestória endócrina, da morfo do tegumentar locomotor, tá? E reprodutor. Só que ela falou que eu podia, assim que eu tivesse encontro com vocês, passar esse videozinho, porque aí, inclusive, eu vou mandar para vocês depois, via WhatsApp, o caso clínico que ela menciona, tá? E aí, depois, é até bom, porque aí, quarta-feira, qualquer coisa, a gente ainda complementa em relação a essa mensagem dela, tá bom? Olhem só que legal. Deixa eu pôr aqui. Eu acho que vai funcionar. Eu coloquei para ele funcionar aqui. Deixa eu ver. Não vai funcionar, não, mas não tem problema. Tô com ele aqui também no jeito. Vocês vão ver. Aqui. Espera. Tá, espera. Não. Aqui, espera que eu tenho que... Espera, gente. Porque aí... O videozinho para ele aparecer para vocês. Aqui. Eu acho que não tem jeito. Eu vou ter que deixar ele começar a passar para me conseguir. Deixa eu ver.
Não, eu sei que vocês não estão vendo. Espera. Só uma maneira de vocês verem, gente. Que engraçado esse tipo de vídeo. Espera. Deixa eu ver se eu coloco ele aqui pequenininho. Não. Desculpa, deixa eu pôr ele menor. Porque aí eu acho que agora... Espera. Agora eu acho que eu consigo compartilhar. Deixa eu ver. Aqui. Ah, eu acho que agora vai. Espera só um pouquinho que aí eu também tenho um acompanhamento aqui do que vocês estão vendo, gente. Gente, não. Deixa quieto. Deixa eu pôr. Daí eu vou perguntar a vocês. Vocês estão vendo a imagem da Carabal, gente? Por favor. Sim. Sim? Sim. E o áudio também, na hora que ela fala, e turma? Estão ouvindo? Não, o áudio Ainda não. Não? Ó, vou pôr aqui, ver se vocês vão ouvir agora, olhem. não. Estão ouvindo? Não? Não. Não. Aqui estão ouvindo? Não deu para escutar. Então, eu vou fazer o seguinte. Então, deixa. Eu vou fazer o seguinte, que realmente ele não passa. Enfim, eu vou, então, daqui para o segmento. Eu vou mandar ele, então, para vocês, tá? Na hora do intervalo, eu vou mandar esse... Porque ele não tá postado no YouTube, não tá? Então, é por isso que a dificuldade de colocar aqui. Enfim, eu vou mandar para vocês para o WhatsApp na hora do intervalo, aí na hora que a gente voltar eu comento com vocês, tá? Vocês vão ver que ela verificou a nossa ação da matéria, e aí como ela trabalha com a parte da fisioterapia associada ao sistema nervoso, então ela conseguiu identificar direitinho aqui dentro da prática profissional dela, e ela encaminhou para a gente um caso clínico, tá? Logicamente específico aqui, até para vocês verificarem esse contexto, né? O fato da gente, de fato, o que a gente está estudando, e ali no dia a dia da prática da fisioterapia, tá bom? Deixa eu ver aqui, vocês estão vendo a imagem dela agora, gente? Só para mim. Estão vendo? Não, ainda não. Tá, não, só para me acompanhar aqui, porque inclusive aqui no meu celular saiu da parte que eu consigo acompanhar e ver com vocês. Eu acho que agora vocês estão vendo, não estão? Agora sim. Então tá. Então deixa. Então eu vou mandar o vídeo depois, na hora do WhatsApp. Então eu não vou ficar aqui estendendo, só a gente fica tentando e não consegue, tá bom? Vocês vão ver que é um videozinho, não tá conseguindo ver porque ele não é do YouTube. Mas bem, e aqui eu só vou dar início aqui pra gente depois dar prosseguimento. Já que, né, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para falar sobre diabetes, tá? Mas, se não, vamos adiante. E é bom que aí no final, a gente tendo um maior tempo, aí a gente faz, sempre eu tenho feito nessas perguntinhas, essas coisas para a gente poder fixar e acompanhar, mas aí depois o que sobrar, a gente coloca a matéria toda, tirando dúvida, fixando, aí é até bom que a gente tem um panorama geral, tá bom? Agora a gente vai entrar, eu não sei se vocês se recordam, quem estava no iniciozinho da primeira aula da nossa disciplina, eu apresento para vocês, né, as unidades e chamo a atenção do meu aluno, porque na hora que a gente fala morfo do sistema digestório, endócrino e renal, aí o aluno já imagina que nós vamos falar do sistema digestório, do sistema endócrino e do sistema renal, obviamente. Mas aí existe uma quarta unidade que vocês observam, para vocês observarem, ela não tem aquela associação direta ao nome, né? Porque senão também ficaria um nome gigantesco da disciplina. Mas
faz parte ali da nossa unidade 4, faz parte do nosso contexto, né, ali do nosso livro didático, que é falando sobre a temperatura e dor e sensibilidade, tá? Então, a gente completa, a gente fecha ali vários aspectos, vocês vão ver, né? Hoje mesmo eu falei sobre sensibilidade ali na neuropatia diabética, e vocês vão perceber, as coisas elas vão se completando, tá bom? Bem, na hora que eu falo de temperatura corporal, acredito que todos nós, né, saibamos a importância, afinal de contas, aqui quem é que já não teve febre, né? E não sabe o impacto que a febre causa no nosso dia a dia. É um indicativo de que alguma coisa não está legal, né? É um indicativo de que alguma coisa precisa de melhorar. Então, são situações das quais são importantes a gente acompanhar, né? Para manter a temperatura adequada do nosso organismo, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, como eu falei anteriormente, qualquer dúvida, tá? Olhem só, por que falar da temperatura corporal? Por que isso é importante? Vocês vão ver, quando a gente estuda o sistema imune, né, a disciplina nossa, morfo-sistema imune hematológico, a gente trabalha com inflamação. E lá na oportunidade, a gente mostra para vocês que qualquer processo inflamatório no nosso organismo, ele compõe o que a gente denomina de sinais cardinais, que são 5 fatores, que são febre, rubor, edema, dor e perda de função, tá? Aí você fala assim, febre, Lu, aqui tá escrito calor. Eles falam, né? Calor tem a ver com essa característica de aumento de temperatura. Rubor é vermelhidão, sabe? Sabe quando a gente tem ali aquela unha encravada? Que a gente olha pro dedo, ele tá edemasiado, está vermelho e está quente? Ele está justamente com isso. Ele está demasiado, que é esse inchaço que a gente fala aqui, né? O rubor é aquela vermelhidão. E ele está quente porque é um ambiente que tem um aumento da temperatura, tá? Por que eu coloco isso para introduzir, né, esses nossos assuntos na unidade 4? Eu coloco para chamar a atenção de vocês o quão importante é falar de temperatura e falar sobre situações dolorosas. Então, por quê? Eles fazem parte, né, de processos muito mais intensos, de situações muito mais profundas e que ocorrem, né, no nosso organismo. Quem dera, mas o fato é que todos nós já tivemos processos inflamatórios, né? Todos nós. É indiscutível isso. Então, é justamente por isso que nós viemos e precisamos saber alguns detalhes a respeito desse processo. Acredito que muita coisa aqui não seja novidade para vocês, tá? Afinal de contas, existe uma situação ali no nosso dia a dia que a gente acaba acompanhando, acaba sabendo o que é normal ou não. Mas é fundamental que a gente possa esclarecer para ninguém, né, eventualmente, aí cometer gafes e alguns erros que são muito clássicos também, tá bom? Olhem só, a nossa temperatura corporal normal são 37 graus Celsius. E quando eu falo essa temperatura corporal normal, eu estou falando nossa temperatura interna, tá? Que é a nossa temperatura central. Bem, quando a gente tem temperaturas acima de 37 graus, isso obviamente é variável. Eu posso ter 37,1, 37,2. Quem é mãe sabe, a gente comete um erro clássico, a gente que é mãe. Criança chegou nos 37, chegou a 37,1, a gente dá um antitérmico. Quer nem saber. Gente, isso é errado. É errado, porque possa ser que essa febre nem evolua, tá? De 37 até cerca de 37,8, o indivíduo está febril. Acima de 37,8, o indivíduo está com febre, tá? Então, é importante isso, até que eu chamo a atenção de vocês, em termos até de literatura, existe às vezes uma pequena variaçãozinha quanto a esse estado febril. Tem uns que falam até 37,5, tem uns que falam 37,8, enfim. Vamos aqui nos ater a esse slide, ter esse nosso como foco de
ponto de marco, tá bom? É porque, como eu falei com vocês, às vezes tem umas variações na literatura, mas não é muito gritante, mas só para a gente ter um norte e saber o que a gente vai considerar, tá bom? Então, febre é acima de 37,8. Então, 37,9, 38, e aí adiante, o indivíduo está com febre. Até então, ele estava febril. E diga-se de passagem, que é aquilo que eu estava falando no início, né? Não é indicado que se ministre medicamentos a indivíduos febris. Por quê? Porque o aumento da temperatura, ele é um fator interessante, ele por si só já é protetor. Existem muitos micro-organismos que não conseguem sobreviver de uma maneira adequada nessa temperatura. É por isso que o nosso organismo responde com aumento de temperatura, tentando diminuir, né, a presença de micro-organismos. É fato também que, infelizmente, não significa que eu estou com febre que isso vai se resolver, né? Até mesmo porque febres e temperaturas mais elevadas, elas possam também ser danosas às minhas células. Então, é algo que precisa ser muito acompanhado, tá bom? O fato é que eu chamo a atenção, não tive a oportunidade, né, de conversar direito com vocês, mas aí, se na turma nós temos mãezinhas, há de convir comigo, né? A gente fica, filho com febre, a gente fica louquinho, né? Mesmo porque a gente sabe que às vezes existem alguns processos infecciosos, inflamatórios, que a febre aumenta muito rápido, então a gente fica com receio, né? Mas a gente tem que acompanhar, a indicação que a gente possa acompanhar e que não necessariamente vai ministrando antitérmico assim aleatoriamente, tá bom? Por que a gente fala muito de criança na hora que a gente fala de febre? Porque elas são mais frequentemente acometidas por febre, tá? Nós adultos temos? Lógico que temos. Mas a grande maioria acredita que entre nós, reparem, às vezes a gente até sabe que está com febre, que está com mal-estar, sentindo frio, precisando de ir para a cama, cobrir, mas a gente nem se dá o trabalho de avaliar qual que é a nossa temperatura, né? Agora, criança, a gente encosta assim, percebe que ela tá quentezinha, a gente já vai, já faz a aferição, né? Já faz já tem um cuidado maior. Mas por que as crianças normalmente elas têm mais febre? Porque elas estão entrando em contato com os micro-organismos pela primeira vez, né? Então é muito comum quem já teve ou que acompanha a criança, às vezes tem um irmão, tem um sobrinho, né? Até os 5 anos de idade, a grande maioria deles, nossa, não é fácil, né? A gente dá um trabalhozinho que eu vou falar com vocês. A gente vai muito ao médico nessa faixa de idade, né? Até essa faixa de idade. Muito frequentemente a gente está ali quase todo mês, né? Tendo que cumprimentar lá o pediatra. Por quê? Porque eles naturalmente têm seus episódios, né? Seus processos inflamatórios, a sua febre que não passa, e aí a gente sempre precisa de ter uma avaliação, né? Lógico, a gente não pode entrar no achismo, não, tem que ser avaliado para a gente cuidar da situação mais breve possível, né? Aqui, a temperatura corporal, a gente logicamente tem avaliação através do termômetro, né? Mas a nossa temperatura ela possa variar de acordo com o local que a gente avalia. O mais clássico é o axial, né? Que é na região da axila. E aqui a gente tem a temperatura do indivíduo saudável, ela vai oscilar do 35,5 até o cerca dos 37, né? Se a gente fizer a avaliação desse mesmo indivíduo na cavidade oral, que é colocando o termômetro abaixo da língua, a temperatura ela tende a ser um pouco mais alta, de 36 graus até 37,4, mesmo no indivíduo saudável. E a retal, que é, inclusive, a temperatura da qual que a gente observa que é a mais fidedigna ao que é observado aos órgãos internos, tá? Normalmente, ela vai ser 0,6 graus mais alta do que a oral. Então, a gente terá aqui, de uma maneira geral, mais ou menos 37, às vezes até quase 38.
tá? Porque observando-se o indivíduo em diferentes regiões do corpo, tá? Por quê? Significa de uma maneira mais aproximada aquilo que está internamente, tá certo? Logicamente, professora, por que a gente avalia mais axial? Óbvio, né? Mais fácil, menos invasivo. Mesmo assim, eu tenho que ter cuidado e sempre fazer higienização, né? Do termômetro de um indivíduo para o outro. Gente, eu estou olhando aqui, vou colocar esse como ponto de corte. Vamos para o intervalo e eu vou encaminhar, tá? A mensagem da Tarabal e o caso clínico. E a gente, na hora que voltar, eu comento ainda um pouquinho sobre a mensagem dela, tá bom? Não deixem de ver, por favor. Um abração. Até a gente já volta já já. Fechou.